perdeu a vida porque estava fazendo lá uma pregação num outro país, né? Ele era o pastor, como é que era essa história? Então, Joyce, boa noite a você, todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui com a Marli, com você, né, com a sua família, para a gente falar um pouco sobre a Hope Association, o nosso trabalho aí, já tem um pouco mais de 10 anos. E sim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da perseguição, né, da igreja nos países, especialmente da Ásia e também na África. E essa semana a gente teve aí já um caso, a gente publicou inclusive nas nossas redes sociais, com respeito ao pastor Pravin, né, da Índia, que foi brutalmente assassinado por uma gangue, né, de religiosos, de grupos religiosos da Índia, e infelizmente tiraram a vida dele, né. Obviamente a polícia local, as notícias que saíram, é que ele sofreu um acidente, né? Essa foi a desculpa. Porque né? as autoridades acabam encobrindo muita coisa. Exatamente. Eles não querem nem que internacionalmente a história saia como de fato realmente é, né? Parece que até vocês, né, Marcelo, quando foram para o Paquistão, não sei se a Marli estava junto nessas oportunidades aí, que vocês precisaram de escolta militar, né? Então, se precisaram de escolta militar é porque a coisa realmente não é fácil lá, né? Como é que é isso? Estar vivendo num lugar que tu pode ser a próxima vítima. Vocês não têm medo de ser a próxima vítima, ainda mais sendo estrangeiros? E o biotipo é diferente, eles vêm de longe, que vocês não são de lá, né? Em 2019, se foi um caso que a gente compartilhou com você, estava eu, a Marli e mais 2 integrantes, amigos nossos que foram para essa viagem. A gente foi visitar, na época, a Índia e o Paquistão, foi uma visita em 2 países, uma visita dupla, e nós chegamos numa localidade chamada Sheikhupura, uma localidade que fica a uns 50 quilômetros da grande metrópole de Lahore. E lá nessa localidade já tinha acontecido em 2015, se não me falha a memória, algumas explosões de homens que atacaram cristãos lá e morreu um pouco mais de 30 pessoas. E a gente foi visitar esse local, uma comunidade lá cristã, naquela região, e os líderes cristãos locais, eles requisitaram a escolta requisitaram, militar. eles contrataram uma escolta militar, soldados realmente armados, né, com armamento de guerra, assim, de Onde vocês iam, tinha essa escolta. Nesse local de Sheikhupura e também na cidade de Ohanabad, que é uma outra cidade que fica próximo de Lahore, a gente foi escoltado por causa do cuidado, né, desses pastores, para que a gente não sofresse nenhum tipo de possibilidade de receber um ataque e não ter defesa. Né? E lá eles, obviamente, estão o tempo inteiro sob tensão, né? Como é que é para eles lá viverem nessa tensão permanente, onde eles podem ser atacados a qualquer momento? A gente tem uma visão talvez um pouco diferente de lá, a gente olhando como ocidental, né? Não tem uma visão assim talvez tão clara como quando você está lá. A gente questionou esses líderes locais, que a gente visitou em vários locais, porque eles disseram para nós que eles não têm medo da morte. Nós, quando a gente olha daqui para lá, a gente tem um certo receio, um certo medo. Eu vou para um país de perseguição. Mas vocês também têm pouco medo, né? Porque para ir até lá... existe uma frase que diz que a coragem é a arte de você esconder o medo, né? Então, de certa forma, quando a gente pisa os pés nesses locais, há sim um receio. E tu tens essa sensação de que tu tá voltando no passado, porque nada do que vocês veem lá se parece com isso aqui? Tem grandes cidades, né, tanto no Paquistão, Índia, Nepal, que são grandes centros comerciais, que há coisas parecidas com o Ocidente e até boas construções, bons shoppings e assim por diante. Mas há locais em vilas que parece que você voltou, como você disse no início da live, que você volta, parece que 400, 500, 600 anos. Você ainda vê pessoas carregando carroça na mão, os locais de comércio, uma coisa tão antiga, que parece que você voltou realmente no tempo. E a atitude deles também, né, Marcelo? Porque é uma atitude que tu pega livros de 1000 anos atrás, parece que a humanidade não evoluiu, porque as mesmas práticas bárbaras que se faziam há 2000 anos atrás, ou às vezes até antes,
continua se fazendo. Então parece que a humanidade nesse quesito aí não evolui. Sim, isso é uma verdade. A gente vê aí hoje, né, as notícias como a Síria, Nigéria, República do Congo, Líbia, Somália, tantos países aí que está acontecendo essas questões, e Paquistão e Índia também não é diferente, né? Esse caso que a gente comentou recente do pastor Pravin é uma prova, né, de que essas coisas ainda acontecem, e eles têm esse conceito ainda muito atrasado, que as coisas muitas vezes se resolvem ainda no facão, na foice, né? E considerando que as autoridades, né, eles acabam muitas vezes contando uma história que não é bem aquela, como é que vocês conseguem entrar dentro do país? É fácil conseguir um visto, ou às vezes é mais complicado? Como é que funciona isso? Hoje... Porque provavelmente alguns lá vão querer que vocês não entrem lá. Sim, hoje a gente usa uma estratégia diferente do país que a gente vai. A gente hoje aplica visto de turista, né? Dentro do registro, toda a papelada, que a gente vai visitar amigos. E, na verdade, a gente vai visitar amigos e, com eles, a gente visita não só pontos turísticos, obviamente, locais, shoppings, locais onde a gente vai provar, por exemplo, uma comida nacional lá deles, uma comida típica, mas, junto com esse grupo, a gente vai visitar os nossos locais e também locais cristãos. Então, hoje a gente aplica sobre esse viés. A gente já conheceu missionários, por exemplo, e trabalhadores brasileiros que tiveram nesses países, que uma vez que você começa a trocar muito visto, business para tentar alguma coisa, daqui a pouco você troca para turista de novo. Daí ele já começa a perceber uma movimentação que você está pulando muito de visto. Então eles vão querer saber por que você está fazendo essa alteração. Então hoje a gente tem mantido a proposta de aplicar um visto de turista. Né? Vocês me contaram uma história, não sei se a Marli estava junto, quando houve um problema que vocês estavam num hotel e tinham outras pessoas que estavam acompanhando essa missão de vocês lá. E Marli, eu não sei se tu acompanhou essa viagem. Nessa viagem eu não estava. Especificamente não. Mas você viaja junto, vai para o Paquistão, vai para... E como é que é para uma mulher estar no meio de tanta violência? Porque aqui existem muitas leis que protegem a mulher, né? Existe um grande aparato, cada vez mais, e às vezes alguns até criticam que tem lei demais, já que estão até causando separação de casais, né? Por causa de um excesso. Mas aqui há um excesso, e lá eu imagino que tenha falta, né? Que a mulher não tenha direito nenhum. Como é que é para uma mulher estar numa situação dessa? Joyce, para mim, eu vejo assim, em tudo, a gente tem a fé em Deus, nós cremos que estamos lá por um propósito. Então, na minha comunhão com Deus, eu sempre peço, se é para eu ir, que seja dentro do propósito dele, que ele me torne invisível para aquilo que eu não precise ser vista, né? E assim tem sido, a gente tem sido protegido, guardado até aqui, a gente teve, graças a Deus, assim, nenhum problema maior. Tivemos esse caso, né, do Marcelo, de quase ter sido preso, mas assim, pra gente, a gente meio que vai mais por fé do que por vista. Marcelo quase foi preso. Como é que... Isso aconteceu em 2016, foi a minha primeira viagem para a Índia. Na Índia? Na Índia, a gente chegou num distrito, a gente saiu da cidade da Hyderabad, que é um grande centro comercial, e fomos para as vilas. Nós tínhamos 9 vilas para visitar, em 3 dias. E quando nós chegamos na comunidade, obviamente a gente foi com o carro cheio de kits para as crianças e também com literatura cristã. E, obviamente, você vai até a vila e volta para o hotel, no outro dia você vai e volta novamente. Então, as pessoas perceberam a movimentação. E a gente recebeu uma ordem do nosso líder que a gente não saísse à noite do hotel. Em horários que... Em horários, assim, de muita movimentação, que de noite é muito movimentado. E o hotel ficava próximo do posto policial, um posto policial um pouco radical, sabe? Então, o policiamento lá não iria proteger vocês, ao contrário. Ali seria o contrário. Tinha câmeras, inclusive, naquela região ali, que era muito próximo da polícia. E o que aconteceu? Eles perceberam a movimentação dessa missionária brasileira e vieram na recepção perguntar. Na recepção tem que ter a cópia do passaporte dos turistas, né? E eles apresentaram a lista e bateram na nossa porta e foram nos procurar, perguntar o que nós estávamos fazendo ali. E daí o nosso líder, né, o pastor Moses, começou a perguntar e não teve jeito. A gente foi conduzido à delegacia, ficamos quase 3 horas lá e tivemos que assinar papéis. O pastor Moses foi muito humilhado, né, por isso.
né? Por que estava fazendo aquilo, por que estava conduzindo e carregando essas pessoas estrangeiras. Humilhado em que sentido? Você gritava com ele? Chegaram a gritar com ele dentro da delegacia na nossa frente. Mas uma pessoa assim provavelmente é agredido. Ele já sofreu várias vezes ataques físicos, ele tem marcas nas costas dele, ele tem um problema nas costas, de tantas vezes que ele já foi alvo de ataques de pessoas com essa índole, né? Uhum. Simplesmente na rua, onde ele estiver, se é uma pessoa que não gosta dele... Principalmente quando ele veio para a fé cristã, porque ele era de uma outra comunidade, né? Que servia a outros deuses, e quando a gente fala, né, usa o termo converter, quando ele veio para Cristo, ele sofreu muita perseguição. Muita perseguição. E tu me comentas também que vocês viajaram para o Nepal, Bangladesh. É semelhante ou lá já é uma situação diferente? É um pouco diferente, mas a perseguição ela se mantém. A gente agora teve final do ano passado, final de outubro, novembro e início de dezembro, nós fizemos uma viagem onde a gente passou pela Índia, pelo Nepal, pela Tailândia e pela Mongólia, com projetos específicos para serem atendidos. E quando nós estávamos no Nepal, o nosso contato lá, o líder comunitário Bikash, ele estava contando para nós, inclusive levou a gente em algumas comunidades, onde os cristãos saíram do centro da cidade por causa da perseguição, porque são cristãos, e estão se reunindo em comunidades escondidas, meio que secretas, digamos, né? Então essa história de Estado laico só existe aqui no Ocidente. Só no papel. Lá existe no papel, existe a possibilidade de você professar livremente a sua fé, mas na prática isso não acontece. Então, quem constrói uma igreja lá, não importa se católica ou se for num centro, num local muito visível, alvo nas costas. Ele se torna um alvo. A gente foi em locais que a gente levou mais de 1 hora para chegar numa cidade. Não era nem no interior, nós estávamos dentro da cidade de Pokhara, que é uma cidade bem conhecida, e a gente teve locais que levou mais de 1 hora para chegar, porque era bem no interior. Uma igrejinha escondida, né, para que ficasse longe dos holofotes do centro da cidade.